Eu tenho certeza que os palmeirenses passapano vai pirar com o que eu vou falar agora. Mas eu vou falar. O Felipe Luiz, ele tá dando aula para o Abel Ferreira. Ah, Neto, mas espera aí, Felipe Luiz assumiu agora, é um técnico jovem, por isso mesmo. Por isso mesmo. O Felipe Luiz, lá no jogo contra o Atlético Mineiro, sabe, o jogo que teve agora, da Copa do Brasil? Cara, ele fez um esquema tático que surpreendeu a saída de bola do Galo. Por que o Galo não conseguiu jogar? Porque o Felipe Luiz, ele fez um esquema tático onde ele marcava, onde numericamente ele tinha o mesmo número de jogadores para marcar o Galo, mas tudo bem, até aí ok. Só que além disso, sempre sobrava um jogador. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Flatube, pessoal. Canal esse voltado para as notícias do Mengão, né? Peço aí que você que não é inscrito, né, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, o Flamengo logo mais jogando aí contra o Cruzeiro, né? Mas claro, né? Cabeça do Flamengo tá na final da Copa do Brasil, né? E todo mundo, né? Pela uma boca só, a questão do desempenho do time do Flamengo, né? Muito se questionava sobre o desempenho, né? Como é que Felipe Luiz ia conseguir colocar esse time para jogar. Pois é, o cara tá dando liga, né? Como a gente se diz, no futebol do Flamengo, né? Inclusive tá recuperando, né? Recuperando alguns jogadores, como o Gabigol, o Wesley, né? O Wesley, quando ele chegou, pessoal, ele era reserva e hoje já é cotado para vestir a camisa da seleção brasileira. O futebol é maravilhoso, né? Pois é, o cara que tava ali no Flamengo, né? Que era Felipe Luiz. Muitos não acreditavam, a expectativa era em cima de título, mas o cara chegou e já chama a atenção não só dos flamenguistas, mas de todo mundo. Palmeirense, botafoguense, vascaíno, né? Isso aí. É a vantagem de ter um treinador que entende de futebol, né? O torcedor brasileiro não é bobo. O torcedor brasileiro sabe, né? Quando sai um cara diferenciado, ele sabe, né? Pois é, vamos trazer esse corte aí. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo do canal Opina Pouco. Vale a pena vocês lá acompanhar, sempre trazendo os melhores vídeos. E tem também, né? O recado, né? Do dono do Botafogo, né? Para ele ser campeão brasileiro, tá dando um chute na bunda do Flamengo. Calma, presidente. Você falou besteira há anos atrás aí e passou vergonha, né? É apenas um ano que o Flamengo não passa sem ganhar nada, né? Felizmente, né, teve palmeirense que foi torcer aí pelo Vasco. E a gente sabe, né? Quando torce pelo Vasco, pessoal, depender de Vasco para alguma coisa, geralmente o fracasso é certeza, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos mais uma vez. Opina Pouco, link na descrição. Vamos acompanhar aí no final do vídeo. Deixa a minha opinião. Vamos lá. Fica até o final. Difícil torcer pro Vasco, não é? Olha, é difícil torcer pro Vasco, meus amigos. Eu comecei a assistir o jogo ontem. Eu já sabia que o Vasco ia dar uma vascada. Eu já esperava isso. Só que foi muito rápido, né? Eu acho que os 2 primeiros gols saíram em 13 minutos de jogo. Naquele momento lá, eu já falei assim, quer saber, cara? Eu já nem concentrei mais no jogo. Porque você começa a assistir o jogo meio que concentrado, prestando atenção e tudo mais. A expectativa. Dali você já leva um balde de água fria. Logo nos primeiros 15 minutos, assim, aí você já até larga a mão. Já abandonei, já deixei tocando aqui, fui fazer outras coisas. E aí não dá, mano. Não dá pra torcer pro Vasco. E vamos lá. Eu falei isso aqui lá no Instagram. Inclusive, teve muito botafoguense que comentou lá. Mas comentou numa boa, tá? Teve corintiano também que comentou lá, comentou numa boa também, fazendo umas brincadeiras assim de boa. Aí, mano, brincadeira de boa, comentário de boa, uma zoação de leve assim. Cara, é legal, é legal. Até respondi no bom humor. Teve vascaíno que comentou também. Os vascaínos falaram assim, rapaz, vocês estão enrolados em precisar de nós. Até o vascaíno, mano, até o torcedor do Vasco, ele sabe que a parada, quando precisa deles, é sinistra. Olha, complicado, viu? E agora o Botafogo abriu 6 pontos de vantagem. E como eu falei pra vocês, que eu disse lá no Instagram, um time que dependa de um resultado do Vasco, ele não merece ser campeão. O Palmeiras não merece ser campeão. A partir do momento ontem que você falou assim, olha, a gente precisa que o Vasco ganhe, esqueça. Esqueça. Essa é a prova de que o Palmeiras não merece ser campeão. E o Botafogo dessa vez não vai botafogar. O Botafogo dessa vez vai mostrar que não é apenas uma tela no Google Maps
e vai realmente, pelo visto, encaminhando muito e muito bem o título do Campeonato Brasileiro. Fez um jogo ontem avassalador, resolveu o jogo nos primeiros 13 minutos e depois ainda teve uma cerejinha do bolo ali para concluir a vitória de 3-0, uma vitória inquestionável do Botafogo sobre o time do Vasco, né? O pobre Vasco. E cara, é isso. No final, o Corinthians se reergueu com a vitória sobre nós, tirou a gente da briga do título. Tem gente que fala que, mas a matemática, galera, na boa, o Botafogo não vai entregar. Não vai entregar. Inclusive, o seu Textor, tô até com a matéria aqui, ele já colocou as asinhas de fora, deu uma provocada também no Flamengo. Só o que ele falou aqui, Fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu. Era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso. Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: "Vamos, gringo. Só nos dê um time que possa competir." Depois ele me mandou boas mensagens. Depois me mandou umas mensagens rudes. E finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Estou feliz por competir. Espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo. E além disso, ele falou também sobre fair play financeiro, né? Se você olhar a forma como montamos o elenco, não é só sobre jogadores que compramos, é também sobre atletas que nós achamos. O departamento de scout é, honestamente, o melhor que eu já vi do futebol. Júnior Santos, da 2ª divisão do Japão. Igor Jesus, dos Emirados Árabes, em uma transferência gratuita. Nós temos muita sorte de termos eles. Nós já estamos planejando recarregar pesadamente para o ano que vem. Pesadamente para o ano que vem. Queremos melhorar o elenco a cada ano. Aprenda, Leila Pereira. Aprenda. As pessoas falam sobre fair play financeiro. Eu falo sobre bons scouts. Os jogadores e o treinador estão focados no hoje. O departamento de scout está focado no amanhã. E, inclusive, departamento de scout é uma coisa que o Palmeiras não teve, né? Não teve. Porque os caras foram buscar um jogador da 2ª divisão do Japão. O Palmeiras foi na 1ª divisão da Argentina e não conseguiu trazer alguém que presta. Então, pessoal, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. O Botafogo vai embolsar uma grana boa. O Galo é pipoqueiro. Pra mim, o Galo vai perder a Copa do Brasil do Flamengo e vai perder a Libertadores do Botafogo. O Botafogo vai entrar muito concentrado para essa Libertadores. E se realmente o Textor prometer aquilo que ele está propondo, de investir mais ainda, pesado, talvez o Botafogo ainda, a gente vai ter que engolir o Botafogo indo com o melhor elenco para o Mundial. Enquanto o John Textor fala de investir pesado, a Leila Pereira, sabe o que ela tá falando? Eu tava assistindo a live do Facincani ontem, canal do Facincani. Acessem lá. Cara, o Facincani, ele é um cara que ele tá inserido dentro da mídia tradicional / alternativa, né? Porque agora ele também está na mídia alternativa, só que ele não se vendeu. O Facincani, ele é um cara que faz a cobertura do Palmeiras completa no YouTube. Ele tinha tudo para ser igual a alguns jornalistas aí, não vou citar o nome aqui, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas que não falam mal da presidente Leila. Ficam lá, né? Fica aqui, fica observando por aqui, entre as arestas. Porque sabe que se posicionar, se criticar, não entra mais lá dentro para fazer reportagem. Tem muito assim. Muito. E o Facincani, ele era um cara que tinha tudo para estar lá dentro do Palmeiras. Mas não. Ele preferiu se posicionar aqui no YouTube, nos canais ao qual ele está inserido, também tem a Placar ali TV, e ele foi autêntico, cara. Ele não virou as costas pro Palmeiras. Ele não fez política. Ontem a live que ele fez foi absurda. Ela, abriu uma madrugada e seguiu. E a galera assistindo, a galera participando. E conteúdos, assim, densos. Análises, Mas, alguns setoristas que comandam páginas aí de redes sociais do Palmeiras falaram que o Abel não está feliz. Que o Abel não está feliz com o elenco que tem, que o Abel não está conseguindo progredir o elenco e que o Abel a qualquer momento pode cumprir
algo que ele já prometeu em coletiva: deixar o Palmeiras. Porque ele mesmo falou que quando ele sentir que ele não consegue mais colaborar ali dentro, ele prefere sair do que continuar entregando pouco. Então tem gente falando isso, que o clima lá dentro não é bom. Que não é bom. E não é bom mesmo. Galera, o Palmeiras chegou num ponto que não precisa de reforço. O Palmeiras precisa de reformulação. Reforço é você pegar o elenco do Botafogo e trazer mais algumas peças para suprir algumas carências. O Palmeiras não. O Palmeiras tem carência no banco de reservas, o Palmeiras tem carência no time titular. Quando você olha para o banco de reservas, você tem Vanderlan, você tem Gabriel Menino, você tem Lázaro. Aí você olha para o elenco titular, você tem Marcos Rocha, cansado. Você tem Gustavo Gomes, que não tá jogando nada. Gosto muito dele, mas não tá jogando nada, essa é a realidade. Você tem Richard Rios, que prende a bola, não joga 20% do que ele joga na Colômbia. Você tem Flaco Lopes, que em jogo decisivo desaparece, não consegue fazer nada, não ganha uma bola aérea com quase 2 metros de altura. Bola aérea que até o Rony, com 1,5 m ganha, ele não ganha. Palmeiras precisa de reformulação. É reformular. Acabou. Já foi o tempo de reforçar. Agora, vocês não reforçaram quando precisou reforçar. Não reforçaram com jogadores de verdade. Agora é reformular. Isso que tem que ser feito. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Do ponto de vista técnico, o Abel, ele precisa dar explicações. A Leila tem que sentar frente a frente com ele, não como se ele fosse um cabo eleitoral seu, Leila. Não como se ele fosse um cabo eleitoral seu, não. Você tem que chegar nele e falar assim: o que está acontecendo? Ele e a comissão técnica têm que ser cobrados de resultado. Ele não pode ficar com a chave. Ele não pode ficar com a chave do Palmeiras na mão. Tem que ser cobrado de resultados. E quem tem que fazer isso é a dirigente do clube. Só que a dirigente do clube tem no Abel o seu principal cabo eleitoral. Aí fica difícil, né? Essa política, onde um tá amarrado no rabo do outro. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tenho certeza que os palmeirenses passa-pano vai pirar com o que eu vou falar agora. Mas eu vou falar. O Felipe Luiz, ele tá dando aula para o Abel Ferreira. Ah, Neto, mas espera aí, Felipe Luiz assumiu agora, é um técnico jovem, por isso mesmo. Por isso mesmo. O Felipe Luiz, lá no jogo contra o Atlético Mineiro, sabe, o jogo que teve agora, da Copa do Brasil, cara, ele fez um esquema tático que surpreendeu a saída de bola do Galo. Por que o Galo não conseguiu jogar? Porque o Felipe Luiz, ele fez um esquema tático onde ele marcava, onde numericamente ele tinha o mesmo número de jogadores para marcar o Galo, mas tudo bem, até aí ok. Só que além disso, sempre sobrava um jogador para conduzir a bola. Ele armou um sistema que surpreendeu. E isso, ele teve que estudar a formação tática que o Galo utilizou com a que a dele utilizou, para poder ter esse ganho numérico. E aí ele surpreendeu o técnico do Galo. O Atlético Mineiro no começo, depois o Galo, né, ganhou um respiro. No segundo tempo o Galo melhorou, porque ajustou. Mas no começo, quando o Flamengo vai lá e enfia 2 gols, é porque o Galo não conseguia jogar. Inclusive saiu até as matérias na reportagem, né? Ah, o Felipe Luiz utilizou um sistema resta 1. Eles colocaram assim, né? Resta 1, o nome. Outra coisa que o Felipe Luiz fez também, e eu acho que benchmarks positivo é muito bom. Ele chamou a responsabilidade do Gabigol. Sabe aquela discussão que eles tiveram? Que ele falou para respeitar? Que ele tava exigindo com que o Gabigol mudasse o posicionamento? Fizesse aquilo que ele queria? E o Gabigol não estava escutando ele? E ele ficou puto? É isso. É isso. E além disso, na coletiva, ele esclarece as decisões dele. Aí você pode não concordar, mas ele não fica assim, sabe, dando patada em jornalista. Ele não fica na prepotência, na arrogância. Ele fala a real.
É igual naquele jogo lá que eles perderam, né, que tomaram o gol. Ele chegou e falou assim, ó, eu vou jogar dessa maneira mesmo. Eu gosto do time solto, eu gosto do time pra frente. E eu tô disposto a assumir esse risco. E hoje não conseguimos um placar positivo. Porque, infelizmente, acabamos sofrendo os gols. Jogou a real. Sem enrolação, sem mimimi. Ai, calendário, gramado. Não. A real. Ó, eu tô disposto a correr esse risco. Pronto. Então, um técnico que começou há semanas no profissional, inclusive me lembra muito o Abel, porque o Abel, quando veio pro Palmeiras, ele era um cara ousado. Ele era um cara, ó, que taticamente variava o time. Hoje não. Hoje ele não muda nada. O Palmeiras começa a jogar de um jeito e vai piorando. O Palmeiras não melhora o seu jeito de jogar ao longo dos 90 minutos. Ah, mas os 30 minutos... desculpa então, eu não sabia que o jogo era só feito de 30 minutos. Então, pessoal, o Abel Ferreira precisa rever os conceitos dele. E por falar em jogos do Brasileirão, a gente teve ontem um jogo... Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil já começa a discutir, né? E já começa a analisar a questão de Felipe Luiz. Né? É o cara que... Primeiro ano, né, de treinador. Tava ali no Flamengo. O Flamengo, claro, tava preparando ele, né? E ele tava se preparando no Flamengo, só que ele não esperava de ser um treinador tão cedo, né? Mas vamos ser realistas, né? Vamos tocar num assunto aqui que às vezes tem alguns treinadores que ficam até incomodados, né? Pra você ver e pra você perceber como o nível dos treinadores brasileiros, pessoal, é terrível. É terrível, né? Vamos lá. Vamos começando comparando aí Tite e Felipe Luiz. Por que Tite? Não, porque Tite foi o treinador da seleção brasileira, foi o treinador que disputou 2 Copas do Mundo pelo Brasil, atualmente estava no Flamengo. Vamos fazer algumas comparações, né? Onde foi que Tite adquiriu conhecimento para chegar num grande clube, chegar na seleção brasileira, até mesmo no Flamengo, né? Começou em times pequenos ali do Rio Grande do Sul, né? Depois passou pelo Grêmio. Depois foi para onde teve sua melhor fase, foi no Corinthians, né? 2015, né? Depois foi para a seleção brasileira, né? Mas onde foi que ele estudou? Como foi que ele adquiriu conhecimento? É uma pergunta que todos querem saber, né? Por quê? Porque você não via evolução, né? Por que foi que ele se deu tão bem no Grêmio e no Corinthians? É como muitos dizem aí, né? São times que a torcida não cobra desempenho. A torcida olha muito para o resultado, né? São resultadistas, né? Não importa como ganhe, eles querem saber que quer ganhar, né? Se tem 10 jogos no campeonato. Esses 10 jogos, eles perderam 3, ganharam 3 de 1-0 no sufoco, aquela bola por uma bola, empatou 3 e foi campeão. Para eles é mil maravilhas, né? Esse é o estilo de Tite, né? Esse é o estilo de Tite, né? Vamos lá, agora vamos para Felipe Luiz. Como foi que ele chegou no Flamengo, né? Como foi que ele iniciou sua carreira de treinador, né? Como foi que ele adquiriu conhecimento, né? Felipe Luiz é um cara que teve sua carreira toda na Europa, né? Teve grandes treinadores, né? Teve Simeone, Atlético de Madrid. Teve Guardiola, no Chelsea, né? Teve Jorge Jesus no Flamengo, né? Então, segundo ele, né? Quando ele sempre foi um cara estudioso, desde o início da sua carreira. Tudo aquilo que ele achava que ele era para guardar como conhecimento de um dia poderia ser usado, ele notava. Tudo, pessoal. Então ele deve ter muitas coisas, né? E volta a ressaltar, era um cara que já tinha plano, até mesmo antes de se programar para ser treinador, ele já tinha plano no início da sua carreira de futebol. Quando ele começou a jogar bola, ele já tinha, não, quando eu parar de jogar futebol, vou ser treinador. Por quê? Porque ele adquiria conhecimento, porque era um cara estudioso,
um cara que entendia de futebol, um cara que entendia de tática, e só teve treinadores que lhe ajudaram a adquirir mais conhecimento. Por isso que eu digo, né? Quando junta esse pacote de coisas que ele traz para o futebol brasileiro, rapidamente, né? Como eu disse, né? O Flamengo poderia estar mal aí, vindo. São 7 jogos, poderia ser 7 derrotas, 6 derrotas, 5 derrotas. Poderia cair fora da Copa do Brasil e a gente não poderia cobrar nada ainda, né, Felipe Luiz? Por quê? Porque aqui a gente já sabe como é que funciona. Treinadores brasileiros chegam e sofrem com os times, né? De início. Né? Ele chegou na primeira coletiva, ele disse como é que queria que seu time jogasse. Pra cima, ofensivo, DNA como o flamenguista gosta, marcando pressão. Eu sei que teve aquele zum nas redes sociais, disseram, não, esse cara não vai conseguir fazer isso. Primeiro jogo ele já conseguiu contra o Corinthians, colocou o Corinthians contra as cordas. E de lá pra cá só teve um jogo que ele não teve uma boa atuação, né? Que foi contra o Fluminense. Principalmente o segundo tempo. Mas temos que dar o crédito, né? Tem vários jogadores que vinham da seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção chilena, né? Então, e esses desfalques, né? Mas, diante dos jogos contra o Corinthians, lá em São Paulo, né? Foi expulso um jogador 27 minutos do primeiro tempo. Ele conseguiu colocar uma formação que neutralizou o Corinthians e chamou a atenção. Depois teve a questão aí contra o Atlético Mineiro, né, que era o time que todo mundo dizia que ia passar por cima do Flamengo. Marcou ofensivo, o Flamengo poderia ter saído campeão já do Maracanã. Saiu com um bom resultado? Saiu, né? Mas ia ter um segundo jogo, pé no chão, né? Ou que dê certo ou que dê errado. Ele não fica botando desculpa em gramado, em calendário, ele já sabe como é que funciona. Como tem muitos treinadores aí que faz isso, né? Tite, Abel Ferreira, inclusive a mídia de todo o Brasil dizendo que ele tá jantando Abel, né? Com o que ele tem na mão, consegue botar os caras pra jogar. Abel prefere vir justificar, né? Dizer que perdeu por erros individuais da sua equipe. Não, nunca o adversário tem mérito, né? Isso aí tem deixado os palmeirenses indignados, né? E Felipe Luiz mostra que vai ser um grande treinador do futebol brasileiro, né, pessoal? É claro, é um processo, não é agora. Está apenas iniciando, mas tem tudo para ser, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também sobre Felipe Luiz aqui, né? O que é que você acha? Será que ele está jantando, Abel? Sobre esse presidente do Botafogo, eu só tenho uma coisa para dizer. Ele, calma. Você chegou agora no Brasil, né? E depois não diga que não tem chororô, né? Só digo isso, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.